Bom, galera, hoje a gente vai finalizar essa parte de Google Documentos e a gente vai passar para o Google Planilhas, tá? Porém, nada melhor do que vocês entenderem algumas funções ainda que o Google tem, tá? Principalmente o Google Documentos. O Google Documentos, ele tem um leque, tá? Uma leque extensão gigantesca de informações, tá? Vocês têm que entender que toda informação que eu passo para vocês é a atualização que o Google tem, tá? Então, todas essas atualizações que o Google ela faz, ela sempre trabalha de uma maneira muito íntegra. Como assim? Eles trabalham sempre visando, tá? O bom desempenho da ferramenta e você, obviamente, fazendo qualquer tipo de informação, qualquer tipo de arquivo em cima das próprias ferramentas deles. Algo massa que eles trabalham é sincronizando, tá? Ou seja, ele faz cruzamentos e ele faz sincronismo com os próprios documentos. Professora, como é que ele consegue fazer esse sincronismo? Gente, vocês já estão agora cansados de saber que para poder acessar, tá? Qualquer tipo de pacote do próprio Google, qualquer produto do próprio Google, você precisa estar conectado a ele. Como? Com login e senha. Esse é o primeiro sincronismo. O segundo, eles trabalham, tá, com cruzamentos. O que é esse cruzamento? É aonde o que eu faço em uma ferramenta, essa mesma informação ela pode ir para outra ferramenta. Ou então eu posso mesclar ali as informações. Como? Eu posso pegar algo que existe no Google Planilhas e começar a trabalhar dentro do Google Documentos. Eu posso pegar o Google Documentos, tá? E colocar algo lá no meu Google Apresentações, ou seja, ó, os cruzamentos, beleza? O que é que vocês precisam saber logo de cara? Aqui eu tenho um ambiente, obviamente, do Google Documentos, aonde ele vem bem aqui, ó, com documentos sem título. O que é que significa isso? Eu estou renomeando o arquivo, tá? Então, geralmente, a primeira coisa que você deve fazer é colocar o nome do arquivo. Por quê? Se vocês prestarem atenção bem aqui, ó, aonde tá todas as alterações foram salvas no Drive, ele fica salvando 24 horas tudo que é alteração que você faça em cima daquele ambiente que você está trabalhando, tá? Então, a vantagem é o seguinte, a partir do momento que eu renomeei, vou colocar doc, preste atenção que aqui, no caso, ele já vem já informando a última edição foi feita há 55 minutos. A partir do momento que eu escrever aqui alguma coisa, ele já vem salvando automaticamente esse arquivo, tá? Então, é muito importante você se atentar a isso. Outra coisa bastante interessante dessa parte de formatação, tá? É aonde você vê aqui arquivo, por mais que você saiba neste exato momento que eu posso fazer transformações, tá? De documento. Exemplo, tem que saber, tem que colocar na mente de vocês que este documento que nós estamos elaborando, ele não tem extensão. Professor, eu esqueci o que é extensão. Geralmente vem sua foto, aí vem lá assim, ó, foto.jpeg. Esse ponto .jpeg é a extensão que a foto é. Exemplo, vem ponto .png, é uma extensão que a foto é. Ah, eu quero escutar uma música. Eu coloquei lá a música do, sei lá, de qualquer artista. Aí vem ponto .mp3, ou seja, a extensão que aquele arquivo é, tá? Para você entender o que é extensão. Então, prestem atenção. Eu posso fazer aqui, eu posso fazer um documento no meu Google Documentos e eu posso, tá? Colocar ele para Word. Professora, como? Bem simples. Arquivo, fazer download, você baixa para o Word, tá bem aqui o nomezinho. Do mesmo jeito, baixa em qualquer formato. Mas o que eu quero dizer mesmo a vocês, tá? É que uma das vantagens de você trabalhar em nuvem, e principalmente porque ele já existe o compartilhamento, que é para você trabalhar no mesmo ambiente,
com 2, 3, 4, 10 pessoas ao mesmo tempo elaborando, fazendo a mesma coisa, tá? É esse carinha aqui, ó, chamado histórico de versões. Ou seja, o que é esse histórico de versões, tá? Automaticamente, ele vai abrir aqui uma informação dizendo qual foi o dia, o horário, o ano, tá? Que você fez aquela alteração no documento e principalmente, e o mais importante, o nome do usuário. Professora, por que que isso é importante? Preste atenção, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ter que ter cuidado num negócio chamado erro. Por quê? Tem vezes que você não errou, mas você levou a culpa. Ah, professora, é injusto demais. Como é que você se livra de tudo isso, tá? A partir do momento que existe o chamado registro. Então, eu apresento para vocês que esses pacotes, tá, de escritório online, ele já deixa o registro. Então, você não tem necessidade agora de ter um certo medo, tá? Por quê? Porque você está trabalhando em cima de uma ferramenta que ele sabe quem foi que mexeu por último, qual foi o dia que ele mexeu, qual foi o horário que ele mexeu e o principal que é o nome do usuário também que mexeu, tá? Voltando para cá, para o nosso ambiente, outra coisa bem importante é bem aqui no inserir. O inserir, eu já informei para vocês, é colocar informação. Então, tudo que eu quero colocar de informação em cima do meu papel, eu vou lá no inserir. Eu posso colocar imagem, tá? Eu posso colocar tabela, desenho, que todo mundo agora já sabe o que é esse desenho, tá? Que é uma nova informação que o próprio Google ele trouxe para a gente, que é um ambiente onde você cria, é um ambiente de criatividade. Você também, tá? Tem um ambientezinho, que no caso é o gráfico, linha horizontal, ou seja, você tem um ambiente dentro do próprio Google, tá? Aonde você tem a necessidade de colocar informações aonde você cada vez mais vai aprimorar aquele seu arquivo. Então, hoje, eu vou ensinar vocês justamente essa partezinha aqui, ó, tabela e gráfico. Por quê? Esses dois elementos, tá? Todo mundo tem em mente que só consegue trabalhar com ele lá no ambiente dele próprio, que no caso é o Google Planilhas. E eu apresento para vocês que quando é algo simples, não tem a necessidade de você migrar logo de cara para o Google Planilhas, tá? Essas orientações que a gente vai começar a ter em cima de tabela e gráfico, vocês irão ver que quando for na próxima aula, que a gente já vai começar o Google Planilhas, vocês não vão sentir nenhuma dificuldade, porque ele já tem aquela base, tá? Vocês já vão ter aquela base do que é que seria isso, beleza? Então, venham aqui para a tabela, e a tabela a gente entende o seguinte. Tá muito clarinho aqui que não dá nem direito para enxergar, tá? Existem tabelas na horizontal e na vertical, tá? Que no caso é esses quadradinhos. Professor, o que é que seria esses quadradinhos? Esses quadradinhos é como se fossem as nossas células. Mas para você entender o que é a célula, você precisa saber qual é a origem dela. Então, preste atenção. Tudo que está em pé, tá? Para vocês entenderem com mais facilidade, ele vai ser minha coluna, tá? Então, tudo que está lá em pé está sendo minha coluna. Então, aqui, ó, esse quadradinho é uma coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta, e assim, ó, o tanto que eu vinha querer colocar, tá? Tudo que está deitado é as minhas linhas. Então, bora lá. Se eu tenho minhas colunas que estão em pé, eu tenho minhas linhas que elas estão deitadas. A junção da minha coluna com a minha linha, ela vai formar justamente a minha célula. Então, neste caso aqui, eu digo o seguinte, ó, eu vou querer 3 colunas com 3 linhas. 3 colunas e 3 linhas. Aonde eu agora posso colocar qualquer informativo. Vou colocar aqui ID, que no caso é a identidade, nome, setor que trabalha, setor, certo? E aqui eu posso colocar as informações precisas.
seja, neste exato momento, eu estou formando uma simples, tá, tabela organizada, tá? Beleza? Aonde as configurações, ela me obedece de acordo com o que eu venho a querer fazer. Então, preste atenção. Neste caso aqui, eu vou selecionar só as minhas partes de cima, que no caso são os menus, né, do que eu quero falar. E agora eu vou começar a alteração. Como? Clicando, tá? Aonde vocês já aprenderam que eu consigo fazer alterações em cima dos meus textos, tá? Então, aqui, ó, eu faço alteração a partir do momento que eu deixo ele selecionado, tá? Então, selecionei, coloquei, no caso, uma fonte. Gente, quando vocês verem assim, ó, fonte, estilo, tudo é o seu texto que você vai alterar, tá? Então, aqui eu fiz a alteração. Se eu quiser selecionar novamente, eu seleciono, aumento mais o letreiro, centralizo as minhas informações, coloco preenchimento se eu quiser, tá? Isso tudo de uma maneira bem simples e bem prática. Isso aqui, para vocês entenderem, é o fundamento de uma tabela. Ou seja, eu acabei de fazer uma mini tabela onde eu não precisei de forma alguma ir para o ambiente do Google Planilhas, tá? Esse é o primeiro embase para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tenho 3 colunas com 3 linhas. Professora, como é que eu sei que tem coluna com linha? Gente, mais uma vez, coluna é tudo que está em pé. A melhor coisa que, uma palavra que tem fácil para você aprender, em pé. Melhor do que utilizar a horizontal e vertical, que pode ser que alguém esqueça ou dê uma bugada lá na cabeça, tá? Então, ó, cada vez mais que eu quiser colocar na minha tabela, cada vez mais eu posso, até porque o limite depende muito, tá? O limite quem faz sou eu. Então, aqui eu posso fazer a minha tabela do tamanho que for, com as informações que forem. Professora, para que serve, tá? Eu colocar uma tabela lá no meu arquivo, né? Lá no meu texto. É muito simples e prático, tá? Exemplo, vocês vão ver o que é protocolo lá no Office 1, tá? E principalmente se vocês pegarem eu como professora, que eu gosto muito dessa parte de protocolo, tá? Mas o que é que seria o protocolo? É uma organização que você faz no seu setor. É aquele entrada e saída de arquivo. Você sabe qual é o arquivo que saiu, qual é o arquivo que entrou. Você tem toda aquela noção, tá? Do que você está ali trabalhando em cima daquele seu setor, tá? Então, assim, para me montar, no caso, um protocolo, que no meu documento é bem simples, porque que eu posso colocar, ó, protocolo do setor administrativo da empresa Marquise, certo? Aí, nesse protocolo aqui eu posso colocar arquivo, o nome da pessoa que recebeu, né? O nome da pessoa que recebeu e o setor. Aí é bem simples, tá? Aí eu sei que o arquivo, no caso, era só um exemplo, um contrato. Eu coloquei aqui, ó, contrato número 41/2019. Quem recebeu aqui foi o João, do setor administrativo. Ou seja, eu acabei de elaborar para vocês de uma forma bem prática, tá? Um mini documento onde ele é muito válido dentro das empresas. Serve de organização, beleza? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, tá? É justamente
o gráfico. Preste atenção que eu vou fazer. Eu selecionei. Professora, como é que seleciona? Clica em cima, segura e arrasta. Selecionei. Eu vou lá no inserir gráfico e eu vou agora colocar esse meu gráfico como um gráfico de pizza, tá? Ele vai estar inserindo esse meu gráfico. Automaticamente, o gráfico apareceu, certo? Professor, como foi que você fez isso? Para se ter um gráfico, gente, é muito importante que você tenha uma tabela, tá? Então, neste exato momento, você transformou aquela sua tabela, né, que no caso que você tinha, em gráfico, tá? E tá bem aqui o gráficozinho para vocês verem, certo? Se você quiser fazer alteração, você pode fazer alteração. Vamos tirar ela, vamos colocar aqui alguns ajustes, tamanho, rotação. E aqui você vai trabalhando em cima do seu gráfico, tá? Ó, vem aqui nesses 3 pontinhos, opções, tamanho e rotação. Aí você coloca o tamanho que você quer, ajuste de texto, se você quer texto no meio, se você quer ter o texto, tá? Mais quebrado, o texto, o tamanho das margens, tudo isso porque você está reajustando o gráfico, tá? Até aqui todo mundo entendeu ou não? Entenderam? Entendi. Show de bola. Então, bora dar continuidade, já que estão entendendo perfeitamente bem, tá? Então, essa é o primeiro embase. Professora, você acabou de fazer uma tabela, você acabou de fazer um gráfico e você nem precisou ir lá para o ambiente de planilha. Não, não tive essa necessidade, tá? Vou desfazer aqui o que eu fiz e vou mostrar para vocês lá a nossa tabelinha que a gente fez a criação. Aqui, ó, não tive a necessidade de ir lá para o gráfico, tá? Vindo bem aqui, ó, aonde eu quero fazer a alimentação no gráfico, eu posso migrar as informações que eu quero e ir, no caso, lá para o meu ambiente de planilha. Inserir, fui lá, ó, para o meu ambiente de planilha. Já existe, obviamente, várias planilhas, no caso, que eu já venho desenvolvendo, e eu pego e trago para cima dessas minhas informações, que eu estou aqui no texto, né? Um gráfico que eu quero executar, tá? Isso é a mágica, gente, de você trabalhar em nuvem, tá? Tudo que você quer fazer, praticamente você vai conseguir. Até porque eu estou na internet, tá? Então, se eu estou na internet, obviamente a internet é um mundo, né? Tem tudo, certo? Então, o que foi que eu fiz? Utilizei tabela, utilizei gráfico de uma forma bem massa. Ó, vou pegar aqui um gráfico, eu não vou selecionar, no caso, essa minha planilhazinha que eu fiz, tá? Eu venho aqui no gráfico e eu vou pegar um gráfico de barra. Ele aqui está inserindo. Ó, preste atenção que bem aqui embaixo, ele apareceu o seguinte, apareceu o meu gráfico e apareceu que eu quero inserir, né, ele editar lá no Google Planilhas. Ó, eu venho bem aqui, tá? Seleciono ele, vou aqui nesta setinha. Tem bem aqui, ó, opções do gráfico vinculado. E eu posso abrir o documento original. Ou seja, aonde é esse documento original? Obviamente, agora eu estou no Google Planilhas, tá? Ou seja, eu estou sincronizando informações, tá? Eu estou pegando informações que eu estou trabalhando em cima do Google Documentos e também em cima do Google Planilha, para vocês entenderem que é uma praticidade, uma facilidade. Professora, só o Google Planilhas, né, e o Google Documentos é que consegue fazer toda essa atividade que está mostrando? Não, tá? Você consegue fazer isso em todos os pacotes de escritório. Todos os pacotes de escritório, eles se comunicam. Então, o que nada mais é do que uma comunicação entre pacotes, tá? Então, preste atenção que fácil, que prático. Vem bem aqui, ó, você quiser fazer alterações, você altera. Coisa bem simples, ó, vou colocar aqui setores, tá? Trabalhar com setores. Administrativo, trabalhar com setor de RH, trabalhar com setor financeiro, trabalhar com setor ADM, né? Que é administrativo. Não, já coloquei. Administrativo, trabalhar com setor, deixa eu ver aqui.
é de suprimentos. Para quem não conhece esse setor de suprimentos, é reposição de material dentro de empresas, tá? Aí aqui no caso eu estou em 2 períodos, eu vou trocar período, vou colocar semestre, né? Que a gente trabalha em cima de semestre, porque um ano tem 2. Então, semestre 1, aí eu tenho aqui meu semestre 2. E percebam, tá? Que lá no meu gráfico, ele já está fazendo todas as alterações, ó. Semestre 2. Vou deixar os números que até então é relevante, tá? Eu só estou mostrando para vocês a forma de se trabalhar com o gráfico e automaticamente, ó, o gráfico ele já está todo feito, já está todo desempenhado, tá? Percebam que está aqui o gráfico. Aí eu venho bem aqui e atualizo o gráfico, ó. Olha que mágica e olha que massa, tá? A partir desse momento que eu vim atualizar o gráfico, já perceba que o gráfico já está todo transformado, ó. Está todo com as minhas alterações que eu fiz. Professora, como foi que você fez a alteração aqui no Google Planilhas e ele apareceu aqui no meu Google Documentos? Tudo partiu do Google Documentos, tá? Não perca esse fio da meada. Entenda, eu comecei tudo em cima do meu Google Documentos e ainda eu estou no meu Google Documentos. O meu Google Planilha, ele só fez um complemento do que faltava de melhorias em cima do meu gráfico, tá? Então, essa é a mágica que cada vez mais eu estou falando para vocês que trabalhar em nuvem, até aquela expressão, gente, é vida, tá? Trabalhar em nuvem tira vocês, assim, de cada sufoco que vocês não têm noção. Se vocês sabem de todas essas estratégias, vocês já estão na frente de muito adolescente aí que não nem sabe que isso existe, tá? Nem sabe que existe essa parte de sincronismo, certo? Então, a aula de hoje, ela realmente vai se basear nisso, em tabelas e em gráficos em cima do meu Google Documentos. Professora, eu consigo fazer isso aqui no meu celular? Consegue, tá? A partir do momento que o seu celular, você tem lá o seu inserir, principalmente lá a sua tabelazinha, tá? E o gráfico. Professora, mas se no meu celular não tiver o gráfico, é erro do meu celular? Não, não é erro, tá, gente? É só realmente porque seu celular não está lá configurado como era para configurar. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? No próprio celular de vocês, acessa lá a internetzinha, né, que é pelo Google Chrome. Você coloca lá o seu login e sua senha para ficar no seu perfil, igual como está aqui o meu. E você vai lá no menu do Google, tá? Que no caso você já é para estar conhecendo qual é o menu do Google, como eu estou fazendo aqui com vocês, que está bem aqui o menuzinho do Google, ó. E você procura justamente o seu Googlezinho Documentos, que no caso está bem aqui, tá? E a partir deste momento você vai estar trabalhando em cima dessa plataforma, aonde você consegue fazer toda essa construção, beleza? Qual é a atividade que vocês irão fazer hoje? Você vai montar um protocolo, igual como eu fiz aqui, ó. Pode colocar até protocolo do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Para aumentar aqui para vocês o protocolo do setor administrativo da empresa Marquisa. Show! Você vai pegar 3 colunas com 3 linhas, tá? Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Coluna e linha. E você A vai... gente pode inventar o nome? Pode, tá? Aqui é só mesmo o modelo para vocês trabalharem, tá? Então, aqui no caso, você vai construir a sua tabela, tá? Com nomes optativos, sem problema nenhum. E você depois vai trabalhar em cima do gráfico, tá? Professora, como é que eu vou trabalhar em cima do gráfico? Do mesmo jeito que eu fiz, tá, gente? Ó, vem inserir, tem o gráficozinho, você escolhe qual é o formato de gráfico que você quer. Aí o seu gráfico vem para cá, tá? Automaticamente você quer fazer alterações do seu gráfico. Percebam que logo acima, lá no cantinho direito, tá? Que vocês estão ao contrário a mim, então no caso vai ser o esquerdo. Percebam que vai ter uma setinha. Nessa setinha é aonde você vai, ó, vincular. O que é vincular? Você vai abrir
arquivozinho aqui, você vai abrir lá onde é o documento original dele. Gente, tabela e gráfico pertence a qual documento original? Óbvio, planilha. Então, você vai clicar e automaticamente ele vai abrir aqui para vocês. Aí vai ser muito simples, porque é só vocês fazerem alterações e automaticamente ele já vai obedecendo todas as alterações de vocês. Dúvidas até aqui? Pode fazer qualquer tipo de gráfico? Pode. Qual é o objetivo que eu quero de vocês, tá? Eu quero que vocês entendam que em cima do Google Documentos, aonde ele foi criado para ter textos, eu posso trabalhar com qualquer outra informação. E um exemplo é tabela e gráfico, tá? Então, aqui está optativo, protocolo do setor administrativo da empresa Marquise, pode inventar qualquer outra empresa aí que vocês quiserem, precisa ter essa tabelinha, tá? Com arquivo, nome que recebeu e setor. Professora, por que eu preciso ter isso aqui, ó? Isso é o controle, tá? Eu vou fazer preenchimentos onde vai ter o controle do que eu estou fazendo, tá? Então, significa que este contrato aqui, tá? Que o João pegou, no dia que esse contrato sumir, quem vai ter que tomar de conta é o João para achar. Eu já fiz o meu papel de fazer a entrega e a entrega foi bem sucedida, tá? Então, para vocês entenderem a importância de trabalhar em cima de protocolo, que no caso vocês estão vendo que é uma forma de texto diferente, tá? E a outra, no caso, é a minha tabela. É importantíssimo que vocês saibam, tá? Que eu posso trabalhar com dois tipos de pacotes de escritórios ao mesmo tempo, onde um está complementando o outro, tá? É importantíssimo. Então, por isso que também está aqui o gráfico para vocês. Beleza? Podem começar a atividade. Quando estiver finalizando, tá? A nossa sala, para poder migrar para outra, não se preocupem que eu aviso para vocês. Beleza?